Agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. E desde já, pega o link aqui e envia para os seus amigos, seus colegas, seus líderes, seus liderados. E vamos ter hoje um bate-papo aqui bastante importante, porque o posicionamento do varejista cria assertividade e vantagem competitiva no mercado. E para isso, estamos aqui com Paulo Toledo, que iremos fazer esse bate-papo juntos. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme falar com você, com o pessoal que está nos escutando. Muito obrigado, tá? Realmente é uma satisfação, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Maravilha! E, Paulo, para a gente iniciar aqui, para as pessoas que não te conhecem, eu gostaria que você se apresentasse para os agroprotagonistas. Claro. Bom, meu nome é Paulo Toledo Filho, sou engenheiro agrônomo, há 22 anos nessa profissão maravilhosa, casado, pai de 2 filhos, inclusive a minha mais velha já está na universidade, apaixonado pelo agro, apaixonado pela agricultura, sou agricultor e nesse ramo de varejo de insumos agrícolas já há mais de 47 anos, quase 50 anos aí nesse trabalho atendendo o agricultor. É uma linha de tempo já que remete aí ao final dos anos 70, com o meu pai, né? E que é uma satisfação enorme estar nesse mercado, né, do varejo de insumos agrícolas. É uma trajetória não tão longa assim, não é? Apesar dos 22 anos aí de formado, mas a gente constantemente está aprendendo, não é? Diariamente tentando entender um pouco do ciclo do agronegócio, um ciclo da agricultura, os ciclos que a gente precisa compreender muito bem as fases desses ciclos para que nós não nos percamos, né, no meio dessa jornada toda, desse caminho, que a gente não perca o nosso foco, né? Então é um pouco disso que eu gostaria de conversar com vocês aqui hoje, Léo. Maravilha! E você já trouxe aqui na sua apresentação, né, algumas nuances aí bastante importantes, né, sobre fases, ciclos, né, o momento atual, né, e tudo isso daí dentro do varejo a gente vê que em meio a uma franca transformação que o agro está atravessando, o varejo ele está se reinventando, né, está também tendo essa grande transformação. Isso é visível, né? E quando a gente estava conversando previamente, né, aqui ao podcast aqui, a gente conversando, discutindo, né, sobre a temática que a gente poderia conversar, e essa visão que você compartilha, né, sobre o varejista se posicionar, né, no mercado de uma forma assertiva, né, que cria diferencial competitivo no mercado. Esse é um ponto bastante importante, né? Eu já trabalhei, né, no varejo também, né, e eu sei um tanto, né, das dificuldades, dos desafios, das oportunidades. Então, assim, eu acredito que esse episódio aqui, né, com seu ponto de vista, suas experiências, seu know-how, a gente pode compartilhar insights aqui para os varejistas e também para a indústria, para o agricultor, né? Você também é agricultor e isso é muito legal. E, assim, o ponto-chave da sua fala que me chama a atenção, apaixonado pelo agro, né? Então, assim, eu acredito que a paixão, o amor pelo que faz, eu acho que é o que dá energia para a gente acordar
e seguir adiante com os nossos objetivos, nossos propósitos, né, e gerar valor. Eu fiz recentemente um workshop sobre liderança no agronegócio, né, e em breve vamos fazer o próximo, né, e você participou da pesquisa também. E convido o pessoal que ainda não participou para participar também da pesquisa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Como se posicionar, né? Como o varejista se posicionar de forma assertiva para criar essa vantagem competitiva. Vamos iniciar aqui e a gente vai aprofundando aí ao longo do episódio. Exatamente. É um tema bastante relevante, né, Léo? Porque nós estamos vivendo uma circunstância, né, de mercado. Eu falo circunstância porque tudo são ciclos, né, como havia comentado. Circunstâncias que deixam o agricultor, toda a cadeia do agro, né, mas começando pelo agricultor, varejista, a indústria, né, todos muito inseguros, né? Essa falta de previsibilidade que vem pela frente, variáveis que a gente não consegue controlar, principalmente clima, né? São variáveis que nos deixam bastante inseguros para tomar decisões. Então, esse é um ambiente externo, né? A gente tem feito aqui na Agrivida, que é a distribuidora que nós temos aqui, eu e meu irmão, né, somos sócios, acabei não conversando nisso no começo, eu e o Renato estamos aqui na Agrivida. A gente já tem feito alguns exercícios internos, né? Não é de agora, né? Eventualmente a gente reajusta a nossa rota de tempos em tempos, corrigindo e replanejando nossas estratégias, mas fazendo um exercício para a gente tentar ser o mais assertivo e o mais coerente, né, com a leitura do cenário, né? O cenário realmente é de complexidade, não é um cenário de incertezas. O varejo de insumos agrícolas, eu tenho conversado isso muito internamente, e também dentro da Andav, que é a nossa associação, a gente conversa muito sobre isso, né? Qual é o nosso papel mediante todos esses cenários de turbulências, né? E uma coisa que a gente vem construindo aqui e a gente vem trabalhando fortemente para nos posicionar. Essa palavra posicionamento para nós tem feito todo sentido, né? Compartilhando um pouco com vocês os nossos sentimentos com relação ao varejo. Como comentei, nós estamos no ramo há quase 50 anos, né? Desde a época do meu pai, e agora dando continuidade ao trabalho do varejista, o papel, né, da difusão da tecnologia, o papel da orientação ao agricultor, nunca fez tanto sentido, pelo menos do nosso ponto de vista, criar estratégias para que continuemos nessa jornada, nesse caminho das boas práticas agronômicas, do relacionamento ao agricultor, da geração de confiança. São duas perguntas muito importantes que nós nos fazemos aqui, Léo, aqui na empresa, né, nas nossas reuniões do comitê estratégico, né, que nós nos reunimos aí eventualmente para a gente poder conversar sobre isso. E as duas perguntas vêm com respostas muito claras para nós, né, dentro do nosso DNA, dentro da nossa essência, de que nós enxergamos como a essência do varejo de insumos, né, do distribuidor. A primeira pergunta é: qual é realmente o nosso negócio? Não é? Não tem estratégia certa, não tem estratégia errada, são estratégias diferentes, mas que você tem que estar preparado para executar. São modelos de negócios muito distintos, né, entre esse universo de distribuidores que existem no mercado brasileiro, né? Estima-se que mais de 4.000 distribuidores, quase 3.000 estão dentro da nossa associação, né, da Andav, com boas práticas de governança. Então a gente entende que o nosso negócio é um negócio de consultoria, né? O varejo agrícola ele precisa se posicionar dessa maneira, não é? Eu acho que assim, dentro do que da complexidade e das diferenças, né, de regionalidades que existem, das particularidades regionais, que o Brasil é imenso, né? Nós atuamos dentro do estado de São Paulo. Para você ter uma ideia da nossa abrangência aqui no estado, se nós formos somar dentro das 8 unidades que a Agrivida tem atuação,
são quase 3 milhões de hectares, né, que nós temos ali trabalhando em termos de cobertura geográfica. Então você imagina o nível de complexidade das particularidades mesmo dentro do estado de São Paulo. Mas o modelo de negócio que nós entendemos que vai nos levar adiante, que vai nos levar além, que vai perpetuar, que vai nos perenizar, é o modelo de negócio voltado à consultoria e principalmente a segunda pergunta, né? Quem é o produtor, quem é o cliente que está conectado com esse nosso modelo de negócio, não é? Nós estamos atravessando uma fase realmente muito difícil, né, de desafios, de tomadas de decisão lá no campo. Também somos agricultores, né, cultivamos citros e cultivamos cana, porém a dificuldade do acesso ao crédito, a dificuldade operacional, a dificuldade de mão de obra, a dificuldade de tomar decisões de investimentos dentro da propriedade, são decisões complexas e que esse agricultor, começar por nós aqui, por mim, nós precisamos de alguém que nós possamos confiar, que nos traga informações úteis, informações seguras, que nos ajudem a tomar decisões no dia a dia da nossa propriedade, não só decisões agronômicas, mas decisões de gestão, né? O agricultor está realmente ainda precisando, né, depurar, né, precisando de um auxílio ainda no que diz respeito à gestão da propriedade. Então em cima desse pano de fundo, Léo, que a gente acredita que é o modelo de negócio que vai levar o varejo perpetuar, né? Quer dizer, o que vai levar o varejo além, né? Esse posicionamento. E, obviamente, existem aqueles varejistas, né? Aqueles expansionistas, aqueles varejistas, aqueles grandes varejistas, né? Dentro de uma atuação mais ampla em nível nacional. São aqueles varejistas mais verticalizados, que necessitam de escala, de volume, aqueles varejistas que são direcionados à receita, né, com outras fontes de receita, verticalizando a operação, e que é o modelo de negócio deles. E que bom que eles se posicionaram dessa maneira, que eu vejo que aquele varejista que não tem ainda uma decisão clara de onde quer chegar, né, de como quer ser visto, percebido pelo mercado, aquele varejista que ainda não conseguiu encontrar formas, né, de se posicionar no mercado. Esse vai ter mais dificuldade daqui para frente. Maravilha. Um ótimo ponto de vista aqui e realmente muito estratégico, né? Para compartilhar com você e os agroprotagonistas aqui, eu me inseri a um ecossistema, né? Até a pesquisa saiu dessa imersão dentro desse ecossistema, que é da Trinca. Uhum. Né? Você deve conhecer o Joel J, o Caio Carneiro, o Flávio Augusto. Sim. E porque eu vendo essas dores, eu, como um protagonista, eu buscava desenvolver algo em que a gente poderia contribuir, né? Tanto é que nasceu a mentoria AgriBee Liderança Propulsora, que é o nosso ecossistema, o nosso grupo focado no agro. Porque o agronegócio, ele é um mercado muito único, assim, sabe? Eu falo muito isso. E nas discussões eu levava isso. E realmente discutimos muito sobre modelo de negócios, sobre posicionamento, sobre mercado endereçável, sobre qualificação dos clientes, e você trouxe tudo isso aqui. São os temas, né? E eu fiz uma análise de cenário, né, assim, bastante ampla sobre o aumento da complexidade das vendas dentro do agronegócio. Inclusive, no feriado agora, eu estava escrevendo sobre isso no livro que eu vou lançar em julho, né, no Conectado, no Congresso Conectado. E aí,
tudo isso gira em torno de uma palavra que você falou muito aí na sua fala: decisão. Né? As decisões do cliente, as decisões do varejista. E assim, eu vou aproveitar esse momento para a gente falar sobre decisão, porque tomar decisão é um negócio que vai trazer uma repercussão de 1, 5, 10, 15, 20 anos. Né? Então, assim, essas decisões precisam ser assertivas. E para a gente ter isso, a gente precisa ter dados, informações certas, verdadeiras. Né? Então, quando você falou aí na sua fala que a gente se posicionar como consultoria e levar informações para embasar, né, essas tomadas de decisão, cara, fantástico. Né? Porque as margens, né, do agricultor tá cada vez mais apertadas. Sim. Né? Você é agricultor, você sabe muito bem disso. E aí, toda essa vantagem competitiva que a gente pode criar com relevância para os nossos clientes, né, a gente precisa ter direcionamento, a gente precisa ter um comitê estratégico, a gente precisa ter uma organização comandável, a gente precisa ter organização, né, para a gente ter essa assertividade, para a gente ter essa vantagem competitiva. Então, primeiro, modelo de negócio. Né, o Flávio Augusto fala muito sobre modelo de negócio, é uma grande referência sobre o modelo de negócio. Se posicionar como consultoria, né? Então, eu quero entender melhor esse posicionamento, né, como consultoria, porque eu acredito muito nesse posicionamento para relevância para o cliente, para o negócio do cliente. Então, você pode aprofundar um pouco mais nesse modelo de negócio, nesse posicionamento como consultoria? Não tenho dúvida, Léo. Assim, quando nós comentamos sobre segmentação, qualificação dos clientes, né? Nós entendemos que existem inúmeros perfis de agricultores, né, ao longo do nosso Brasil e também dentro da região de atuação nossa aqui no estado de São Paulo. Nós começamos por aí, né? Essa pergunta, quem é o cliente que nós conseguimos prestar a consultoria, né? Quem é o cliente, de fato, que é o cliente que com um perfil que nós podemos transmitir conhecimento, buscar aproximação, que gostaria de ouvir uma opinião diferente, que gostaria de ser auxiliado no seu dia a dia. Então, eu acho que a base dessa questão do posicionamento em consultoria nasce disso, Léo. Eu vejo que existem perfis de agricultores que já têm toda uma estrutura própria, uma estrutura de consultores internos, agrônomos, uma estrutura de gestão. É um perfil de produtores rurais mais tecnificados, de alto investimento, e já estão mais estruturados internamente, não é? E o que nós, um varejo como o nosso, por exemplo, né, do perfil da Agrivida, tem centenas aí pelo Brasil, um perfil como o nosso, que nós podemos oferecer para esse produtor mais estruturado, não é? Aí sim nós temos outras ferramentas de serviços, ferramentas de clube de fidelidade, nós temos ferramentas financeiras, não é? Ferramentas de barter. Aí nós vamos posicionar para esse perfil de agricultores mais tecnificados aquilo que eles buscam. Mas o ponto é que o modelo de negócio que nós entendemos que é muito conectado com a nossa essência, com o nosso DNA, que essa é a questão, né? Quem nós somos, não é? Essa é a grande pergunta que nós nos fazemos diariamente. O que nos move? Qual é o nosso propósito? Dentro dessa
dessa visão estratégica, dessa ambição, desse objetivo estratégico, ancorado aí pelo propósito, pela missão, pelos valores, né, pela nossa cultura. A gente está direcionando o nosso modelo para, de fato, consultoria, buscando esse perfil de agricultores que não são estruturados. Nós temos, sim, uma gama de ferramentas mais robustas, né, mais desenvolvidas, especialmente ferramentas financeiras, que é tão importante nos dias de hoje, né, para auxiliar agricultores em seus financiamentos, né, o financiamento da sua produção, mas nós entendemos que ainda existe uma grande parcela de agricultores desamparados, né, do ponto de vista de auxílio no seu dia a dia. Existe uma pesquisa, eu não vou saber te falar agora, Léo, a fonte, mas que 87% dos agricultores confiam em seus consultores, né, que os atendem, seus vendedores de revendas, né, distribuidores que os atendem. Isso é bom, mas existe uma parcela de 13%, 15% que ainda não confiam. Por que não confiam? Quais foram os traumas, as frustrações do passado, as expectativas que foram criadas e não aconteceram. Então, o mercado ele é dinâmico, existe uma variação muito grande também de perfis de profissionais que atendem esses agricultores, e aí começa uma coisa ligar a outra, né? O perfil de profissionais que nós recrutamos, selecionamos aqui para a nossa empresa, né, para o nosso modelo de negócio, são perfis de profissionais realmente voltados mesmo a consultores. São consultores de vendas, consultores de negócio. Né? Então, é um pouco disso. Eu acho que a consultoria é uma palavra muito ampla. Né? Nós vemos aí no mercado empresas de consultoria muito robustas e muito sérias e muito profissionalizadas, empresas neutras que realmente ajudam o agricultor. E nós estamos trazendo para o nosso modelo de negócio algo muito similar. Não é? A única diferença é que nós entendemos que o que a gente vai proporcionar em termos de soluções para o agricultor são soluções mais amplas, que envolvem também ferramentas de gestão, as nossas verticais de negócio, que nós estamos chamando assim, que é o nosso portfólio, verticais de negócio com um portfólio que entrega produtividade, mas que há uma necessidade de um acompanhamento melhor dessa lavoura, dessa condução dessa safra. Não é? O agricultor ele precisa perceber que no final do dia o distribuidor parceiro dele, seja em qual modelo de negócio for, mas agora pensando na consultoria, está entregando lucratividade. É o que ele quer, é o que ele precisa. A lucratividade não é apenas aumento de produção por hectare, mas uma redução de desperdícios, não é? Um melhor acompanhamento de gargalos, né, ao longo da safra. O consultor tem esse papel. Né? Eu sempre brinco, existe uma outra frase também que a gente escuta no nosso dia a dia aí nas propriedades rurais, que o que afunda o barco, Léo, não é o furo, não é? O que afunda o barco é você não enxergar o furo. Se você está observando na tua empresa ou observando na tua propriedade o furo, então cabe ao tomador de decisão, que é o agricultor, obviamente, né, a consertar esse furo, né, de forma rápida, de forma eficiente. Se ele não souber identificar onde está o furo, aí ele precisa de auxílio e rápido. E aí que nós nos expomos, né? Nós deixamos à disposição desses produtores parceiros da empresa, da nossa consultoria, para que a gente auxilie a enxergar esse furo. Então é um pouco da consultoria quando a gente comenta, realmente é amplo, né, Léo? A amplitude da palavra consultoria realmente é alta, mas que no fim do dia é isso, estar ao lado desse agricultor selecionado, segmentado, que nós conseguimos ter esse acesso a algumas informações da propriedade dele e a gente possa ajudá-lo no dia a dia. Né?
Você comentou da palavra decisão. A decisão é do agricultor. É ele que vai assumir os riscos, é ele que vai estar... os planos são dele. O que ele quer para a propriedade dele, qual é o nível de gestão que ele gostaria de implementar na propriedade dele. Não é? E nós temos ferramentas para isso, buscando sempre a parceria. Então é um pouco dessa amplitude da palavra consultoria, mas realmente na essência que nós estamos nos posicionando, que eu acredito que é o que vai levar o varejo além. Com certeza. Assim, foi uma aula aqui para os agroprotagonistas, com certeza riquíssima, né? E observando o mercado, né? Eu rolo no Brasil inteiro e eu vejo que dentro desse contexto que você trouxe, uma das maiores dificuldades, né, das empresas é identificar esse mercado endereçável, sabe? Eu acho que assim é o pulo do gato aí. Se o empresário consegue identificar esse mercado endereçável, criar a persona ideal ali, né? Assim, qual que é a persona que eu vou atender? Aí nós já estamos meio caminho andado, como diz o mineiro, né? Estamos meio caminho andado. E por que eu falo isso? Porque assim, né, no varejo, né, principalmente, a gente vê muitas empresas, né, aí vai do modelo de negócio de cada um, mas assim, querendo atender todo mundo. E aí a gente tem o que de contrapartida? Falta de foco da equipe, né, do gestor também. A gente tem ineficiência de acesso ao mercado, né? Porque eu quero atender todo mundo, mas eu não acerto, né, a galinha dos ovos de ouro, né? Eu não consigo acertar, né? Então, assim, eu falo que toda raiz para se criar um modelo de negócio vencedor é saber o mercado endereçável e qualificar, né? Então, assim, foi bem positivo aqui que você compartilhou. E aí vem o ponto depois, né? Você falou muito bem aqui, né? Sei muito bem o público-alvo meu. Sei o meu público-alvo. E aí, equipe, né? Você falou processo de seleção, perfil de consultor que a gente busca e tal. E aí, agora trazer para o lado das empresas também, tá um grande erro, né? Porque processo de seleção ineficiente, né? E assim, o mercado realmente está complexo para esse tipo de profissional, né? Tanto é que eu escrevi esse livro para resgatar um pouco essa essência da consultoria, né? De criar experiências, né, impactantes ali no resultado do cliente e experiências que gerem ROI, sabe? É basicamente isso daí. Então, para que você seja relevante para as tomadas de decisão do cliente, você falou super bem aí que a decisão é do cliente, mas quando você traz insumos o suficiente para essa tomada de decisão ser mais assertiva, você é relevante, você tem a preferência. E aí é onde você cria relacionamento relevante e vai se aproximando cada vez mais, né? E ganha mercado, né? Basicamente é isso, de forma nua e crua, é isso. Não é verdade? Então, dentro do cenário hoje, né, que vocês estão inseridos, né, com toda essa segmentação de clientes, mercado endereçado, tudo certinho, né? Qual que é o principal foco de vocês hoje, né? Pensando em varejo, né? Com seus clientes hoje, qual que é o principal objetivo de vocês como companhia?
maravilha. Sim, só voltar um pouquinho na questão das pessoas, né, da estrutura de pessoas, que é o que converge, né? Você pode ter uma excelente estrutura organizacional, que, enfim, que é a nossa missão, visão, etc., propósito, estrutura de capital, que é o que está faltando para o varejo hoje, né? Uma robustez na estrutura de capital enfim, uma estrutura operacional, mas se você não tiver uma estrutura de pessoas que entendam, que concordem com as suas estratégias, tudo vai por água abaixo, né? Então, só reforçar essa questão que você comentou das pessoas, que eu acho que vale a pena, antes de responder a sua pergunta do nosso foco principal aqui na empresa, reforçar assim, aqui o perfil do consultor de negócio e até das pessoas que trabalham com a gente aqui hoje, na rede de apoio, na estrutura operacional nossa, vai muito nessa linha do atendimento ao cliente, da consultoria, né? A gente tem tentado buscar aqui adaptar o perfil do consultor ao perfil do agricultor, né? Dentro dessa regionalidade dos 3 milhões de hectares que nós atuamos hoje, obviamente, mais fortemente em 500, 600 mil hectares, que está mapeado nos principais clientes, existe uma gama grande de diferenças de perfis de agricultores. Então, a gente está tentando buscar, não é fácil, é um desafio muito grande, né, de adaptar o perfil desse consultor ao perfil desse agricultor selecionado, segmentado. Você comentou do mercado endereçável, né, do público-alvo e da qualificação desses produtores. Léo, é um desafio monstruoso, não é fácil. Inclusive, nós refazemos isso anualmente, né, essa avaliação desse mercado endereçável, para ver se nós estamos na rota correta ou não, mas não é fácil, tá? Então, dentro das diretrizes estratégicas da Agrivida hoje, né, da nossa empresa, existe aí 6 grandes diretrizes estratégicas que a gente que são cascateadas em cima, que resultam de uma grande ambição da empresa, né, de um grande objetivo estratégico da empresa. Mas respondendo de forma bastante clara, didática, o nosso foco é levar até o agricultor uma oferta integrada de soluções sustentáveis. Na prática, nós redefinimos aqui portfólio em verticais de negócios. Então, deixando bastante aberto aí a quem está nos ouvindo, né? E a gente espera que muitos distribuidores que possam estar nos escutando também caminhem nesse sentido, de olhar não só esse posicionamento, mas como que a gente vai nos posicionar e de que forma, o que nós vamos levar até esse agricultor. Nós estamos chamando aqui de oferta integrada de soluções, onde existem dentro dessas verticais o mercado de fisiologia, que são plantas, os bioinsumos, né, os fertilizantes especiais, nós temos a linha de sementes, né, nós temos os adjuvantes, ou seja, uma linha muito grande de tecnologia de aplicação. Nós temos a linha, o vertical de serviços também, né, em cima da nossa marca própria, que nós temos 2 marcas próprias aqui na empresa, e as verticais da proteção de cultivos, né, que os defensivos agrícolas. Então, é uma gama de negócios que nós temos dentro do negócio Agrivida, que nós estamos chamando isso de oferta integrada de soluções. É assim que a gente está se posicionando, né? O comportamento do consultor é um comportamento consultivo, à medida que esse agricultor endereçável, nesse mercado endereçável, entende que aquilo que a gente está oferecendo é aquilo que ele está buscando, atrelado a isso outras ferramentas também financeiras, como eu já comentei, para poder subsidiar, para poder sustentar a safra. Fazendo um parênteses aqui, nós, dentro dessa área total de atuação nossa, são 6 ou 7 grandes cultivos que nós atuamos. Então, realmente é bem diversificado a nossa área de atuação. Então, são particularidades muito distintas. Mas o resumo é esse, Léo, é se posicionar e levar uma oferta que o mercado endereçável nosso, né, esse nosso mercado, ele reconheça que é importante, que é imprescindível para ele, para poder ele ter o lucro necessário, né, dentro das variáveis que ele controla.
Eu sempre brinco aqui, Léo, que metade do caminho nós vamos oferecer para o agricultor, né? Nossa presença, nossa frequência, proporcionar para ele a melhor experiência que ele possa ter em toda a jornada dele. E a jornada dele não é só dentro da propriedade, é fora também, e é o contato que ele tem com a minha rede de apoio, com a minha logística, que é própria. Então, agora a outra metade do caminho é dele, não é? E muitas vezes que ninguém controla, né? Infelizmente, a gente tem vivido momentos de instabilidade climática que leva todos os planos, né, muitas vezes por água abaixo, né? Isso a gente tem convivido com esses dramas climáticos, né, nas áreas de atuação nossa aqui, e eu vejo que isso é Brasil também, né, mundo, na verdade. Então, um pouco disso, levar uma oferta para o agricultor que ele reconheça, que faça sentido para ele. Eu sempre brinco também aqui que a gente não pode ser mais realista que o rei, né? Tentar levar para o agricultor uma oferta que não vai caber no orçamento dele, ou que não faz sentido para o perfil daquele pequeno e médio agricultor. Então tem que fazer sentido para o negócio dele. Se ele perceber que faz sentido para ele, ele vai, no fim do dia, ele vai te ligar para trocar mais opiniões. Maravilha. A próxima pergunta era sobre processo, sobre o como. Você já trouxe claramente aqui para nós e achei fantástico mesmo. E eu vou elucidar um ponto aqui que você trouxe do como aqui, né, em relação à jornada do cliente. Porque às vezes a gente vê a empresa está muito preocupada ali, os melhores produtos, a melhor recomendação, mas daí não toma consciência de toda a jornada, né? Quais são os pontos de contato com o cliente, né? Você falou logística, financeira, tal. E aí, às vezes a gente faz uma recomendação maravilhosa, e eu já vi isso acontecer algumas vezes. Faz uma recomendação top que gera resultado. Só que aí, o que acontece? Logística. O adubo não chegou no momento certo que ele precisava. Aí ele tem que correr em outro concorrente para resolver aquele problema, cancelar. Então, assim, gerou um atrito gigantesco. Financeiro. Às vezes o cara pagou ali tudo, recebe uma cobrança. E ninguém gosta de receber cobrança. Então eu trouxe 2 exemplos aqui que está sujeito a acontecer, mas assim, a gente ter mapeado toda a jornada, saber exatamente todos os pontos de contato com o cliente e mensurar, né? Não ser só mais um indicador, só mais um dashboard, mas assim, realmente avaliar a eficiência de cada ponto de contato para identificar oportunidades. Uma vez eu fiz um episódio aqui e a pessoa que participou aqui com a gente compartilhou que uma grande ideia surgiu desse mapeamento, né? Avaliando toda a jornada e tal. Aí identificou que um dos pontos de contato estava tendo um problemão lá e tal. Aí aquilo ali se tornou uma grande referência da empresa. Então, assim, falando de vantagem competitiva e tudo mais, se a gente está próximo disso tudo, mensurando, acompanhando, validando, a gente pode criar algo que realmente possa ser disruptivo, né? Que possa ser enxergado pelo cliente, pelo mercado, como plus da empresa, da sua empresa, né? Então, assim, isso é muito importante a gente buscar, né? E sair daquela visão, né, só da relação comercial, né? Porque vendas não é só uma relação comercial. Relação comercial ali é uma parte do funil. E o resto? E o pós? Né? Você fez a recomendação, beleza, fiz uma baita de uma recomendação, mas eu acompanhei, eu demonstrei valor, né? E todos esses momentos vão criando relacionamentos, estreitando, né? Criando mais conexão, você tem mais clareza sobre o perfil do cliente. Então tem uma série de oportunidades, né, Paulo? Exato.
Exatamente, Léo. Tudo começa ali com aquilo que você quer, não é? Se a gente está nos posicionando como uma empresa de consultoria, quem é o alvo, né? É o cliente. Ele tem que estar no centro e não pode ficar só na teoria, né? Isso tem que cascatear em planos de ação, mas principalmente o que você comentou, Léo, isso tem que ser medido, né? A gente mede o nosso atendimento e todos os pontos de contato com o nosso cliente, nós medimos através de um NPS simples, né, em cima do atendimento, e nós temos dois outros KPIs que mede também muito em cima do nosso SOC, né, para quem nunca escutou falar, mas o SOC é uma sigla em inglês que significa a participação em cima do potencial do cliente. Nós temos meta de crescimento de participação, o crescimento vertical, na realidade, é uma diretriz estratégica, não é? Então, esse crescimento vertical em cima do potencial se traduz isso em recompra, frequência de compra. Então, se esse produtor rural está... nós temos ações para isso, né? E a gente vai medindo isso. Recomprando com a gente, da Agrivita, enfim, se ele está recomprando daquele consultor do varejo, é porque ele confia e porque a experiência dele está sendo positiva. O agricultor, ele deixa de comprar por pouca coisa, né? Por pequenos motivos, e muitas vezes os motivos não é o relacionamento que ele tem com o consultor. Aí que é importante a gente mensurar como é que tá os pontos de contato, os outros pontos de contato que não seja apenas o consultor. Você falou uma coisa importantíssima. Às vezes o consultor ele faz uma recomendação agronômica de manejo, acompanha a gestão da propriedade, mas se por algum motivo outros pontos de contato estão negligenciando essa boa experiência, seja no atendimento por telefone lá dentro da filial, seja no motorista do caminhão que vai entregar e é mal educado, por algum motivo esse produtor foi frustrado, né, com as suas expectativas em algum ponto de contato, todo aquele atendimento consultivo vai por água abaixo. Então a gente tenta mensurar com uma pesquisa NPS, isso a gente faz 2 vezes por ano. Nós trabalhamos muito forte na questão do acompanhamento do SOC nesse grupo de clientes segmentados que nós temos, né? A gente trabalha muito na retenção de cliente, né? Esses são os KPIs muito importantes que a gente utiliza para observar como é que está o nosso contato em toda a jornada, né? Isso já está muito bem mapeado aqui, já foi transmitido e é constantemente transmitido a jornada do agricultor para todos os supervisores que nós temos, os consultores, e em todo momento que nós temos de encontro com o nosso time, nós entendemos que vale a pena revisar se tem alguma falha do processo, alguma falha do ponto de contato, que é assim, a gente entende que o agricultor ele vai continuar comprando daquele varejista à medida que ele está satisfeito com pelo menos 90% dos pontos de contato, não é? Senão ele vai comprar de outro varejista com preço mais barato. Eu acho que a questão do preço ele não é um fator que vai nos levar adiante, né? Não é um fator que nos posiciona, não é? Mas se em algum momento esse agricultor ele entender que o varejista, né, o consultor do varejista está negligenciando algum ponto do contato, ou se a empresa como um todo está deixando a desejar, aí ele vai pelo preço. E aí é difícil segurar a questão do preço baixo. Mas a questão, Léo, volto a falar nas pessoas, né? Quando a gente treina, capacita, eu falo que a repetição tem que ser constante, você tem que falar o óbvio, o tempo inteiro falar o óbvio, que é o cliente que tem que estar no centro, é ele que é o nosso patrão, é o nosso cliente, não é? Isso já é uma coisa muito antiga e que é real até hoje, né? Quem vai fazer com que as decisões sejam mais assertivas é esse agricultor, é esse produtor rural. Quando as pessoas que estão dentro da empresa que entendem isso, não é?
as coisas ficam mais fáceis de serem traduzidas em boas experiências. Com certeza. E tem uma frase que está no meu livro, que eu falo que experiências únicas geram frequência e recorrência. E isso aí, consequentemente, aumenta a LTV e tudo mais. E isso aí é um ponto que a gente precisa realmente ter muita atenção. Né? E você falou de ter um plano para aumentar o share of wallet, né? Sim. Aumentar a participação dentro de cada cliente. E às vezes a gente vê os profissionais de vendas, né, correndo atrás de novos clientes e não identifica isso daí, porque não tem um plano de negócio efetivo, né? Não sabe nem o potencial dentro do seu cliente. Não tem consciência, né, do potencial do seu cliente, né? Então, assim, por quê? Não coloca esmero, não tem direcionamento, né? E direcionamento, aí falando para líderes, né, é muito importante, né? Porque o consultor, ele quer o quê? Ele quer vender, né? Basicamente vender e ter os clientes dele fiéis. E aí, essas outras questões que auxiliam para que isso aconteça, ele precisa de direcionamento, ele precisa de ferramentas, né, um ferramental ali para que ele tenha ciência disso. Então o papel do líder aí é fundamental. Paulo, estou muito feliz aqui com esse episódio, com essa conversa, que assim, com certeza a gente falou um bocado de coisa aqui que não é comum falar dentro do agronegócio, viu? E aí eu tenho certeza que, assim, pelo menos aquela pulguinha atrás da orelha, a pessoa vai voltar, e você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, volta e escuta de novo para entender mais no detalhe. E conta com a gente. Paulo, conta com a gente também. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou deixar aberto aqui agora para você trazer suas mensagens finais aqui. Muito obrigado, Léo. Eu agradeço mais uma vez o convite, uma satisfação, uma honra. Acompanho já o seu podcast há bastante tempo, eu viajo bastante, então eu procuro sempre aprender, né, com as pessoas, me inspirar com as pessoas que eu reconheço como sendo os protagonistas, né? Eu gosto muito de ouvir o podcast e o seu realmente eu vejo que traz muita relevância para o nosso setor, muito aprendizado. Eu gosto muito dos episódios e eu sempre estou lá anotando alguma coisa quando eu consigo sobre o seu podcast, que eu acho realmente fantástico, tá? Parabéns, eu espero que continue, que você de fato consiga sempre transmitir esses conhecimentos que você e todas as pessoas que vêm para, né, participar do seu podcast também possa continuar com essa jornada sua, tá? Eu agradeço mais uma vez, me coloco à disposição. Eu volto a falar, sou um apaixonado pela agricultura, um apaixonado pelo varejo de insumos agrícolas, é o meu negócio, não é? Eu tenho uma equipe fantástica, que sabe o que tem que ser feito, que faz o trabalho bem feito. É uma equipe que trabalha em harmonia, trabalha em equipe, não é? E eu sou suspeito para dizer, não é? O selo GPTW que nós conquistamos recentemente foi muito em cima disso, da confiança entre a equipe. Isso é fundamental. E uma equipe, Léo, que faz mais que o combinado. Então, se eu pudesse, né, humildemente passar uma dica, uma sugestão, tenha na sua propriedade rural, dentro da sua empresa, um time que você confia, que possa confiar uns nos outros, que entrega resultado, claro, mas que você consiga acolher nas dificuldades, que você consiga desbloquear, que você consiga destravar, desenvolver esse time para que você consiga atingir o teu objetivo, né? Pergunta qual é o seu objetivo? Não tem certo, não tem errado, mas precisa ter um objetivo claro, consistente, um modelo de negócio que vai fazer você chegar no teu objetivo. Segmente o seu cliente, construa indicadores para poder monitorar esse progresso, mas principalmente
seja apaixonado pelo que você faz. O dia a dia nosso é muito difícil, é muito desafiador. O dia a dia nosso, de fato, ele traz momentos de acanhamento, né? Momentos de desânimo, mas nós temos que entender qual é o nosso propósito, né? E só para poder reforçar, venho de uma família religiosa, né? Tanto eu quanto meu irmão, nós temos a fé, né? Que permeia tudo isso, de família, de valores. É isso que eu acredito, né? Porque se nós não tivermos uma fé inabalável em Deus, aquilo que a gente acredita, passando um pouco no depoimento pessoal meu, se a gente não acreditar que é possível e que há alguém, né, lá em cima, olhando e nos ajudando, nos iluminando, né, toda a estratégia fica apenas no Excel, né? Essa força que te propulsiona é o que faz nos levar além. Então é isso, um grande abraço a todos vocês que tiveram paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus, bom trabalho e estamos juntos na nossa agricultura. Com certeza. E essa força maior aí é o que nos serve, que nos direciona de forma clara e precisa. Maravilha, meu querido. E agroprotagonistas, então vamos compartilhar esse episódio aqui, coloque nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, seus colegas, seus líderes, seus liderados, seus parceiros varejistas, para ouvirem essa sabedoria de valor aqui que a gente compartilhou nesse episódio. Valeu!